Meu irmão já jogava basquete, então tinha aquele valor que meu pai separava tanto pro meu irmão e tanto pra mim. Aquilo, na época, era muito puxado pra ele. Sim. Então a gente ia até o trajeto, que ia até chegar a Belo Horizonte, e depois a gente subia mais 40 minutos andando até chegar ao clube, porque só tinha condições de pagar um transporte, tanto pra mim e pro meu irmão. Então a gente fazia companhia, subia, descia, minha mãe ia muito com a gente. E aí aquilo, vendo toda aquela... Sacrifício dos seus pais. Exatamente, aquele sacrifício do meu falou, pai, cara, sacrifício isso da que eu minha tenho que mãe. fazer. Então, assim, a gente dividia lanche, eu e minha mãe. Minha mãe fazia aquele lanche pra gente, porque não tinha condições de comprar, porque, né, ia faltar. Então a gente dividia aquele lanche, tanto eu, meu irmão, minha mãe. E aí eu vi aquilo, eu falei assim, não. Eu fui começando a entender, eu fui vendo algumas jogadoras que pra mim eram referências, tanto a Fofão. Na época era o Maurício, que jogava na equipe adulta, e eu fui tendo aquelas referências e falava assim, não, eu quero chegar aqui. Eu quero ter essa oportunidade, ser o diferencial também. Então foi aí que eu entendi. Então eu comecei a dedicar aquilo ali 100%. 100%. Tudo que eu podia fazer para poder evoluir rápido, eu fazia. Então, sei lá, jogava peteca para ter mais agilidade. Acabava o treino, eu ficava lá brincando de dar toque, fazia tudo. Que eu falava assim, não, o que eu posso fazer para ser o diferencial? Então foi aí que eu acho que começou a entender que era a chance que eu tinha... De mudar a história da sua família. Exatamente, a oportunidade que eu tinha que agarrar naquele momento. Naquele momento. É. E a gente fala muito sobre isso, assim, né? Porque a gente, na verdade, não vai sozinho. Tem uma bagagem que é os nossos familiares que a gente tem que ajudar e tal, né? Sim. Então, essa responsabilidade, e no seu caso, foi muito nova, né? Foi muito nova. E é uma responsabilidade que a gente pensa assim, a gente não pode errar. A gente cria uma coisa que eu falo, gente, eu não posso errar. Não... Pô, meu pai tá lá batendo volante todo dia, ele chega em casa morto. Imagina se não dá certo. É verdade. Não. E aí você carrega essa responsabilidade muito cedo. Eu acho que foi tanto eu e tanto meu irmão. A gente não tinha muita noção na época. Acredito, né? Porque a gente era muito novinho, 13 anos, pensa. Era menina. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia decepcionar os meus pais. Então, toda aquela dedicação de ver minha mãe ali, que eu treinando, ela lá sentada na arquibancada, a gente subindo, descendo. E muitas vezes eu falava assim, não, mãe, não quero. Tá difícil, tá desgastante. Ela falou assim, não, filha, vambora, você vai conseguir. E ela lá junto comigo, dando força, apoiando, tanto eu, meu irmão. Meu irmão saiu de casa cedo também, meu irmão foi para os Estados Unidos, quando ele tinha 16, 17 anos. E aí hoje a gente para pensar, a gente fala, meu Deus, que loucura, porque naquela época não tinha internet, a gente não tinha telefone, eu lembro que a gente usava ainda do vizinho, quando tinha alguma ligação, alguma coisa assim. E minha mãe acreditou, tanto ela e meu pai... Não, você vai conseguir, vai no seu sonho. E eu lembro que meu irmão não sabia nem o que era água em inglês, não sabia nada. Nada. E você vê que Deus preparou tudo. Que bonito. Todo o caminho dele, preparou uma família. Que legal. Então ele foi preparado para uma família, ele foi cuidado. Então, assim, você vê que toda a trajetória, eu falo que tinha a mão de Deus ali, porque se você para. Guiando, né? Exatamente. Se você para pra pensar friamente, você fala, gente, como a gente conseguiu chegar? verdade. Como que a gente conseguiu quebrar algumas barreiras e alguns obstáculos?